vamos dar sequência ao nosso estudo hoje. Vamos fazer uma oração? Pai, nós te bendizemos por esse momento, Senhor. Invocamos a tua presença, clamamos pelo teu auxílio, clamamos pelo derramamento do teu Espírito, o teu Espírito que nos ensina todas as coisas, que nos faz lembrar aquilo que tu tens nos ensinado, que nos convence da verdade, da justiça, do juízo, nos conduz em arrependimento e nos alinha com o teu propósito, com a mente de Cristo. Por isso, Senhor, nos colocamos agora em tuas mãos, te pedindo fluir da tua graça sobre a minha vida e sobre a vida de cada um que aqui hoje está comigo, Senhor, ouvindo isso que estaremos falando. Pai, que o teu Espírito venha sobre todos nós. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Te louvamos pela tua palavra preciosa, te louvamos pelo teu reino, te louvamos por tudo quanto tu tens feito e ainda farás por amor a cada um de nós, Senhor. Te bendizemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Só recapitulando o finalzinho do nosso último estudo, no livro do Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 3, a palavra do Senhor nos diz: a isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em verdade te digo, versículo 5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso foi bem explicado no estudo passado, e se você por acaso não viu, por favor, volte para que você possa compreender o que a Bíblia diz a respeito desse texto. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Também na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 9, a palavra do Senhor nos diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Essa semente, como todas as sementes, ela traz nela todas as características da sua espécie. Então, se é a semente divina, ela traz as características da divindade de Deus, da divindade de Cristo, né? Então, essa semente, como todas as demais, ela é apenas uma semente que precisa ser plantada, precisa nascer, precisa se desenvolver, precisa se fortalecer e precisa frutificar. Isso é um processo, né? É um processo que nós precisamos viver nas nossas vidas como cristãos, né? Uma vez que nós cruzamos os portais do reino, uma vez que nós agora pertencemos ao reino de Deus, nós precisamos desenvolver a nossa salvação, que nada mais é do que deixar que essa divina semente se desenvolva, cresça, apareça e frutifique nas nossas vidas, crescendo e fortalecendo como cidadãos do reino de Deus. Amém? Nós precisamos realmente usufruir desse direito de cidadãos do reino. Como cidadãos brasileiros, nós temos direitos e temos deveres. Da mesma forma, como cidadãos do reino de Deus, temos direitos e temos deveres. Precisamos conhecer quais são os nossos direitos para usufruirmos de todos eles, assim como precisamos conhecer quais são os nossos deveres, para que por falta de cumpri-los não venhamos a perder os direitos. Amém? Que isso possa ficar bem claro na nossa mente. Bom, então vamos dar sequência ao nosso estudo de hoje, né? Que a nossa proposta é descobrirmos as preciosidades do reino de Deus, para que à medida em que a gente vá crescendo, a gente possa usufruir de cada uma delas verdadeiramente. Lá em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, no versículo 17, a palavra do Senhor nos diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo de Deus. O reino não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Aqui nesse texto, o apóstolo Paulo está falando a respeito
de ritos e preceitos que eram aplicados na lei judaica, que diziam respeito àquilo que deveria ou que poderia ser comido ou não poderia ser comido, mas eu não quero entrar nessa questão. Eu quero aproveitar esse texto para falar de um outro aspecto do comer e do beber e do que isso quer dizer, né, para definir que o reino de Deus não se trata dessas coisas. E aí eu queria te convidar a ir comigo lá em Eclesiastes, no capítulo 2, no versículo 24. Vocês me desculpem ler tantos textos, mas a gente está estudando a Bíblia. Então é impossível nós não lermos muitos textos. Um estudo bíblico requer leitura bíblica. Amém? Então, venha comigo em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 24. A palavra do Senhor nos diz assim, um texto bastante interessante. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado deste, ou seja, separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Olha que texto interessante. E eu quero reforçar essa frase, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Nós olhamos para o nosso mundo hoje, para esse mundo em que a gente vive, nós vemos as pessoas extremamente sobrecarregadas, aturdidas, correndo apressadamente de um lado para o outro, trabalhando, buscando dinheiro, buscando felicidade, buscando posição, buscando um monte de coisas, né? E a ansiedade tomando conta dos corações, as sobrecargas esmagando as pessoas. E a questão é, tudo se trata, resumidamente, de uma busca pela felicidade, de um anseio por um bem-estar, né? E no entendimento do mundo, as pessoas pensam que elas vão encontrar felicidade aonde? Elas pensam que elas vão encontrar felicidade no sucesso profissional, ou no conforto, ou no status ou reconhecimento social, no poder, na riqueza, nos bens, também em vestes e também em comida e bebida. Só que, em tratando disso, eu queria que a gente fosse lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, no versículo 25, nós vamos estar lendo um texto extremamente conhecido, mas também de extrema importância. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, a palavra de Deus nos diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto,
Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. São inúmeras as lições que a gente pode tirar desse texto. E eu poderia me resumir a algumas coisas, mas eu quero pegar alguns aspectos desse texto que eu creio que são de extrema importância. Primeira coisa que a gente pode considerar nesse texto, o Senhor nos ensina, né, Ele nos desperta para o significado da vida e do corpo. Ele diz, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A vida, ela é mais do que o que comemos ou bebemos e do que temos ou do que não temos. A vida está em quem somos, não no que bebemos, no que comemos ou no que temos. Ela se traduz por quem somos. E eu não digo nem o quem somos daquele tipo, você sabe com quem você está falando? Não. Eu digo, a vida, ela se resume, ela se define em quem somos nas seguintes categorias. Somos filhos de Deus ou somos criação de Deus. Isso faz uma imensa diferença entre as nossas vidas. Os homens criados por Deus são aqueles que ainda se encontram na condição de mortos por causa do pecado. Eles não foram resgatados, eles não nasceram de novo, eles não têm comunhão com Deus, eles não têm o entendimento da palavra de Deus e eles não têm o entendimento do que Deus tem por proposta de vida para eles. Então, essa é uma categoria. A outra categoria é os filhos de Deus. E os filhos de Deus são aqueles que, por meio da fé no sacrifício de Jesus, tornaram-se filhos do Deus Altíssimo. E dentro dessa categoria, filhos de Deus, eu ainda abro mais duas opções. Os filhos que estão sentados à mesa do Pai, em comunhão com o Pai, usufruindo do banquete que está colocado à mesa, e os filhos que ainda não entenderam qual é o seu lugar no reino de Deus e estão debaixo da mesa comendo migalhas, ou até mesmo fora dessa sala real, na presença do Rei, na presença do Pai, na presença do Deus Altíssimo. Então, em que lugar nós nos encontramos no meio da vida? Nós somos aqueles que não conhecem a Deus, somos aqueles que são filhos de Deus, mas que ainda não entenderam o seu devido lugar, sentado junto à mesa do Pai, em comunhão com o Pai, ou somos aqueles que compreenderam e estão hoje usufruindo de todos os benefícios do reino de Deus. Então a vida se traduz por isso. E na primeira carta de João, nós vemos no capítulo 5, no versículo 12, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então a vida não é comida ou bebida, não é o que a gente veste ou o que a gente faz ou quem a gente é de acordo com os valores desse mundo. A vida é, somos filhos de Deus, temos a vida. Não somos filhos de Deus, estamos mortos. Não estamos usufruindo da verdadeira vida que o Senhor Jesus veio para nos dar. Por isso a vida é nos alinharmos aos propósitos de Deus, seus valores e preceitos eternos. Compreendermos os valores, os preceitos eternos de Deus, aquilo que é imutável. Como que é importante a gente entender que Deus é imutável. Deus estabelece compromisso conosco, mas acima do compromisso que Deus tem conosco, Ele tem compromisso com a sua própria palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra, porque Ele não mente. Ele não é como o homem que varia de humor, que varia de opinião. Deus é imutável e a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, nós precisamos nos alinhar aos valores eternos de Deus, aos seus preceitos imutáveis, para que a gente possa compreender a dinâmica da vida e o que é o verdadeiro significado da vida. Os valores desse mundo que tentam nos medir com medidas absolutamente sem valor algum, não devem nos interessar e muito menos roubar a nossa atenção. Quantas coisas hoje o mundo apregoa e tenta de todas as formas nos impor.
Qual é o carro que você tem, aonde você mora, qual é o tamanho do seu apartamento, quanto dinheiro você tem na sua conta, quantas vezes você viaja por ano, se você frequenta restaurantes assim ou assado, se você conhece tais e tais lugares, qual é o seu status social, qual é a sua profissão, qual é a sua posição de autoridade, se você tem muitos títulos ou poucos títulos, se você estudou muito ou se você estudou pouco. Esses são os valores do mundo. Se você é bonito, se você é feio, se você é magro, se você é gordo, se você é negro, se você é branco. Esses são os valores do mundo, nos dividindo em milhões de categorias. Não é dessa forma que Deus nos vê. Deus nos vê como aqueles que o agradam e que caminham na comunhão com Ele, e aqueles que estão distantes dEle, desobedientes aos seus preceitos de vida. É assim que Deus nos vê. E é importante que a gente entenda quais são os valores eternos. Porque a verdade é que a beleza ela vai embora com a idade. Às vezes alguém é magro e ao longo da vida engorda, ou alguém é gordo ao longo da vida emagrece. O que isso faz de diferença? Qual é a diferença da cor da nossa pele? Ou se o cabelo é liso, ou se o cabelo é encaracolado, ou se o meu rosto tem traços muito bonitos ou não. Verdadeiramente nós precisamos nos desvencilhar dessas coisas que têm consumido o ser humano, trazendo muitos pesos e muitas angústias. Os cirurgiões plásticos estão ricos em busca de atender às expectativas estéticas das pessoas, porque elas buscam a felicidade por meio dessas transformações, quando na verdade elas vão continuar se sentindo aflitas e vazias, porque não é isso que define a nossa felicidade. O corpo, por sua vez, como a gente leu lá, né, no texto, falando sobre a comida, a bebida e sobre o corpo também, ele é muito mais do que as vestes e muito mais do que a aparência. Nós não podemos definir os nossos valores a partir da nossa aparência. Se realmente nós fizermos isso, nós estamos minimizando a vida a algo ínfimo. Realmente não é isso que Deus tem reservado para nenhum de nós. Se somos filhos de Deus, o nosso corpo é muito mais do que veste, é muito mais do que aparência. Ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso corpo e para isso ele foi criado. Somos o templo do Espírito Santo de Deus, para estarmos alinhados com Deus, visitados por esse Espírito que traz sobre nós a divina semente, traz sobre nós a mente de Cristo e nos torna canais livres de comunhão com o próprio Deus, com o nosso Criador, com o nosso Senhor, com o nosso Pai. Como tal, como templo do Espírito Santo de Deus, nós devemos cuidar muito bem do nosso corpo, com muito zelo, mas não por nós, não pela nossa aparência, mas por causa dele. Porque Ele habita em nós. Então a gente precisa se esforçar muito para nos distanciarmos de toda a impureza, de toda a raiz de amargura, de todo o pecado, de toda a negligência que agride ao Espírito Santo que está dentro de nós, que apaga a sua chama dentro de nós e que entristece e fere a sua santidade. É preciso que nós nos importemos muito com o corpo. A Bíblia fala que nós daremos contas diante de Deus de tudo que fizermos por meio do nosso corpo. Toda palavra que sair da nossa boca, todas as ações que fizermos por meio do corpo, tudo isso nós daremos contas a Deus. E é preciso que a gente tenha muito zelo com todas essas coisas. A segunda coisa que a gente pode apontar desse texto é quando o Senhor Jesus nos diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Eu quero que você preste atenção nessa palavra. Por mais ansioso que você possa estar, por mais ansiosa que eu possa estar, o que isso agrega e acrescenta às nossas vidas? A Bíblia diz que nós não acrescentamos nenhum côvado, nem menos de 1 metro, nem menos, né, se eu não me engano são 600 centímetros, é isso? Um côvado, agora eu esqueci exatamente a medida, mas eu não me lembro precisamente, mas você pode procurar no dicionário, você vai encontrar. É uma medida pequena.
E é importante que a gente entenda, a minha ansiedade, a sua ansiedade não faz diferença, não muda o curso da nossa vida. E isso eu digo por mim, pela minha própria experiência, é um exercício que eu tenho praticado. Todas as vezes que eu me pego aflita, todas as vezes que eu me pego ansiosa, preocupada com alguma coisa, preocupada com o filho que ainda não chegou e já está tarde, preocupada com alguma situação que esteja acontecendo comigo ou com alguém que eu amo, com a igreja, enfim, qualquer situação que seja, eu mesma me faço essa pergunta: a sua ansiedade acrescenta um côvado na sua vida? E isso de fato me leva a uma postura diferente em cuidar das coisas que me afligem. Isso me leva a buscar ao Senhor em oração. A ansiedade tem provocado muitos males na humanidade. Ela é conhecida hoje como a doença do nosso século. Ela tem provocado realmente muitos estragos. Ela tem trazido muita angústia, muita enfermidade, medos, limitações, imensas limitações e muitos prejuízos. E a gente precisa realmente saber lidar com a ansiedade. Ela tem privado a muitos do sono reparador. É aquele sono que você dorme, mas não descansa. É preciso que a gente durma e que esse sono repare as nossas forças, para que a gente acorde renovado. Mas quantos de nós dormem e acordam exaustos, porque não conseguem descansar? Há um versículo num dos salmos, que agora eu não me recordo qual é, que diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. É preciso que a gente durma e descanse nos cuidados e na proteção do Senhor, na sua provisão, no seu amor para conosco, porque só dessa forma a nossa mente e a nossa alma repousam. É preciso que a gente exercite tudo isso. Existem vários textos da Bíblia que falam a respeito de ansiedade. Eu queria ler 3 deles. Um em Lucas, no capítulo 12, no versículo 26, que diz assim: se portanto nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Se você não pode fazer nada, se você está numa situação de impotência e você não pode modificar minimamente nada dentro dessa situação, que dirá coisas muito maiores do que isso? Depois em Filipenses capítulo 6, a palavra de Deus nos diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Não andeis ansiosos de coisa alguma, faça conhecida diante de Deus as tuas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Olha o que esse texto nos diz. Ele nos convida a apresentarmos diante de Deus as nossas necessidades, as nossas petições, as nossas angústias, ansiedades, temores. Ele nos incita a colocarmos e depositarmos isso diante do Senhor por meio da oração, por meio da súplica. A súplica já traz um peso maior de angústia, de aflição, de clamor, com ações de graças. Por que com ações de graças? Porque a súplica e a oração precisam ser apresentadas diante de Deus com fé. E aquele que crê sabe que recebeu aquilo que colocou diante do Senhor. Não sei se receberá exatamente o que pediu, mas se essa pessoa estiver realmente entregando esse problema a Deus, ela vai crer que Deus trará a solução perfeita. Talvez não da forma que ela imaginou, mas Deus tem caminhos que nós desconhecemos. Nós não podemos chegar diante de Deus fazendo uma oração e apresentando para Deus a solução criada por nós, como se Deus precisasse do nosso auxílio. Nós já vimos na Bíblia que isso não dá certo. Quando Abraão e Sara aguardavam o cumprimento da promessa da vinda de Isaac e o tempo ia passando e eles não engravidavam, o que Sara fez? Espera aí, eu preciso ajudar então o meu marido a ter esse filho que Deus prometeu. Abraão, relacione-se com a minha concubina. Vamos parar para pensar, Deus precisa da nossa ajuda para cumprir as suas próprias promessas. Deus precisa que nós venhamos a dar um jeitinho para ajudá-lo. Talvez ele esteja demorando porque ele não esteja conseguindo fazer as coisas. Será que Deus está atrapalhado em resolver as situações para cumprir as suas próprias promessas? Não.
se as promessas demoram em se cumprir, alguma coisa existe que justifica essa demora. Nós às vezes não vamos entender o porquê dessa demora. Mais tarde a gente pode chegar diante de Deus e perguntar: muito bem, Senhor, por que Abraão esperou tantos anos para que Isaac nascesse? A gente pode perguntar isso a Deus, mas uma coisa é certa: Deus é perfeito em tudo que Ele faz. E Ele tem o seu propósito. E uma coisa eu compreendo, e é muito importante que cada um de nós compreenda de fato: Deus não tem como propósito apenas cumprir a sua promessa. Ele tem como propósito nos fazer chegar ao lugar que Ele estabeleceu para cada um de nós. E esse processo, para chegarmos nesse lugar, muitas vezes ele demora um pouco mais do que nós gostaríamos. É igual aquela pessoa que não malha e que vai para a academia e vê lá o sujeito todo marombado, todo fortão, todo definido, e ele diz: amanhã eu vou estar assim. Mas o amanhã na cabeça dele é amanhã mesmo. Então hoje ele se mata, e aí amanhã ele se mata mais um pouco, e ele começa a lesionar os músculos, ele começa a ficar totalmente dolorido, sem conseguir mal andar. Por quê? Pela pressa de chegar em algum lugar. Mas na verdade a palavra de Deus nos mostra que tudo na nossa vida é um processo de construção. É um processo de crescimento gradativo. Essa pressa que nós temos muitas vezes, né, diz que nós vivemos na geração fast food, e é verdade, nós temos uma pressa, uma impaciência que não nos permite ter tempo ou disponibilidade de esperarmos as coisas acontecerem. Ela nos leva a muitos equívocos, porque as coisas de Deus não são assim. As coisas de Deus são construídas com estabilidade e segurança. É como a casa do porquinho que gastou tempo construindo tijolo com cimento. Ele não teve pressa de botar palha ou de botar madeira, que o lobinho veio, soprou e foi embora. A casinha com cimento, construída na rocha, bem estruturada, bem enraizada, com alicerces profundos, essa casa se faz inabalável. E é essa construção que Deus quer estabelecer nas nossas vidas. Ele não quer nos dar condições que venham nos encontrar despreparados, para que no final de tudo a bênção se torne maldição, porque a gente não sabe lidar com aquela bênção. É como se uma criança recebesse um império e fosse dado àquela criança: olha, agora você assume a cadeira da presidência dessa grande empresa. Ela vai botar tudo para perder, porque ela não tem preparo para isso. Então nós precisamos entender que o tempo de Deus é perfeito, o tempo de Deus é preciso, e nós precisamos acalmar os nossos corações. Então, colocar diante de Deus a nossa oração e a nossa súplica precisa vir acompanhado de ações de graças, porque precisa vir acompanhado de um reconhecimento de que Deus nos ouve e Ele nos responde. Como a própria palavra de Deus nos diz: se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, é certo que já nos respondeu. Por isso as ações de graça. Nós agradecemos pelo que Ele já nos deu, ainda que não chegue instantaneamente na nossa mão. Em o nome de Jesus. E também na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 7, a palavra do Senhor nos diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Precisamos nos lembrar que Deus é fiel. As últimas palavras do Senhor antes de ser assunto aos céus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E eu vou enviar a vocês o Consolador. E esse Consolador que veio, ele não veio para estar do nosso lado, ele veio para habitar dentro de nós, para estar nos envolvendo. Nós estamos no Espírito, ele dentro e nós dentro dele, algo que nos envolve, nos preencha plenamente. É assim que Deus quer que nós caminhemos, e é dessa forma que a gente lança diante dele toda a nossa ansiedade, sabendo que ele tem cuidado de nós. Mas lançar diante dele é como você, quando chega no banco e deposita o seu dinheiro, você sai dali e você não se preocupa mais com aquele dinheiro. Ele está guardado no banco. Agora, muitos de nós, ou em grande parte, nós quando nos chegamos diante de Deus, nós depositamos diante dele a nossa oração e nós saímos daquele lugar de oração ainda pesados, ainda sobrecarregados, ainda angustiados, porque nós não confiamos de verdade que ele recolheu e colheu e ouviu
a nossa necessidade e que Ele vai cuidar de nós. Nós precisamos depositar a nossa necessidade, o nosso clamor nas mãos daquele que nós sabemos que é bom, fiel e justo. Ele é por nós. A ansiedade, ela deve nos impulsionar a uma vida de oração. Nós precisamos orar, e não somente orar quando nós estamos ansiosos, mas orar deve ser uma prática nas nossas vidas, mas nós devemos, quando estamos ansiosos, exercitar a prática de buscar aquele que pode mudar as coisas. Eu tenho às vezes o hábito de dizer isso. A pessoa vem muito aflita para mim, eu digo, vamos falar com quem pode fazer as coisas, vamos falar com quem pode mudar as circunstâncias, vamos falar com quem pode trazer a solução. Essa é a forma que nós devemos praticar a nossa oração, sabendo que Deus pode mudar todas as coisas. É um exercício de fé, é uma experiência extraordinária, que cada vez que você pratica e recebe o resultado dessa experiência, isso vai te fortalecendo, isso vai trazendo essa verdade sobre a tua vida. Então veja bem o que Romanos fala, Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Esse texto é muito lindo, é muito complicado a gente pensar, eu vou me gloriar nas minhas tribulações. Quem vai se gloriar em tribulação? Eu quero ficar livre delas. Mas o que o texto está dizendo é que por meio da tribulação, eu vou usar essa palavra, vou substituir por ansiedade. No meio da nossa ansiedade, nós vamos a Deus com perseverança. Então, a tribulação, a ansiedade, ela produz a nossa perseverança em oração. E essa perseverança vai produzir a experiência. Exatamente essa experiência. Eu entreguei a Deus e eu tive a resposta. Eu entreguei a Deus e eu fiquei em paz e Deus abriu as portas. E a gente vai vendo as respostas de oração, os testemunhos que as pessoas vão trazendo. E essa experiência nos dá esperança. Quando você está lá no meio do furacão, você vai lembrar, não, mas naquele dia em que eu estava desesperada, o Senhor me acudiu, o Senhor me atendeu, o Senhor trouxe a provisão, o Senhor trouxe a resposta, o Senhor trouxe o livramento, e trouxe o livramento àquele meu irmão, trouxe o livramento àquela minha irmã, e aí a gente vai fortalecendo a nossa esperança, que no meio do fogo cruzado nos traz paz. Porque a aflição, ela nos emburrece. E é preciso que a gente acalme o nosso coração para que a gente tenha mente para pensar. Porque na hora do desespero a mente bloqueia e a gente não consegue nem raciocinar as coisas mais óbvias. Por isso não podemos nos deixar tomar de angústia e de aflição e de ansiedade. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. E é esse Espírito que habita em nós, que derrama sobre nós a paz de Deus, que excede todo entendimento, que não depende das circunstâncias. É a paz que vem selar o seu compromisso com a sua palavra, que ele diz a nosso respeito. Amém? Terceira coisa que a gente tira desse texto, também de grande importância, precisamos exercitar e fortalecer a nossa fé. O texto diz, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus sabe do que nós precisamos. Deus nos sonda. A Bíblia diz que Ele nos sonda e Ele nos conhece. Ele prescruta o nosso interior. Deus te conhece muito melhor do que você mesmo se conhece. Deus conhece mais as suas necessidades do que você mesmo reconhece quais elas são. Porque às vezes a gente está buscando preencher coisas na nossa vida que não são as nossas reais necessidades. Como uma criança que diz para a mãe, mãe, eu estou com fome, me dá um chiclete. O chiclete não vai matar a fome dela, ao contrário, vai aumentar a fome dela. Porque vai despejar no seu estômago uma série de ácidos que vão tentar digerir um alimento que nunca caiu ali dentro, porque a gente mastiga e não come nada.
Então, essas coisas não são solução, e muitas vezes nós temos soluções na nossa cabeça que de fato não são as que vão trazer resposta às nossas necessidades, mas Deus sabe, muito melhor do que você, qual é a sua necessidade. E outra coisa, às vezes nós estamos tão angustiados, tão aflitos pelos nossos familiares, mas eu posso te garantir que o Senhor ama mais a sua família do que você mesmo. Ele ama tanto a sua família a ponto de dar o seu filho unigênito para que morresse na cruz por cada um deles. Deus ama as nossas vidas, Ele ama a nossa família, Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece quem nós somos. O vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Nós precisamos crer na palavra de Deus. E a palavra revela a forma de Deus pensar, a palavra revela os seus propósitos, ela revela a forma de Deus agir. Por isso nós precisamos conhecer a palavra, porque Deus está comprometido com a sua palavra. E à medida que nós conhecemos a palavra, isso nos traz paz, porque aquilo que Ele disse, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, a palavra de Deus nos diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Deus existe, esse é o primeiro ponto. Eu vou a Ele em oração crendo que Ele existe. E mais do que isso, Ele não só existe, Ele se agrada em me presentear. Ele se agrada em te presentear, em te entregar um galardão, um prêmio, um presente que vem da parte de Deus. Há uma despensa celestial, repleta de todas as nossas necessidades. E nós precisamos entrar no reino, acessar essas dispensas por meio da nossa oração e da nossa fé na palavra de Deus e tomarmos posse de todas essas coisas que estão ali para nós. É como a sua geladeira na sua casa. Ela está disponível para a sua família, ela está disponível para os seus filhos. Imagina um absurdo de um filho seu dormir de barriga vazia e no dia seguinte ele acordar dizendo: mãe, eu estou com muita fome. Mas por que você está com tanta fome? Porque eu não comi ontem o dia inteiro. Mas por que você não comeu? Porque você não veio me dar a comida ou me oferecer a comida. A comida está lá, não precisa oferecer, a menos que seja uma criança pequena, óbvio, que aí ela é dependente. Mas eu estou falando de filhos adultos, autossuficientes. Eles vão lá, eles se servem, eles se alimentam. E nós precisamos ter assim, termos acesso às dispensas de Deus, que Deus disponibiliza a cada um de nós por meio da sua palavra. E é nisso que eu pergunto, aonde nós estamos? Somos aqueles filhos sentados à mesa nos alimentando do banquete? Ou somos aqueles que estão à parte, comendo migalhas ou não comendo nada? Que filhos temos sido diante de Deus? A gente precisa pensar nisso, isso precisa nos incomodar, isso precisa despertar o nosso anseio de mudar a realidade da nossa vida. Há uma ordem certa que nós devemos praticar na nossa vida. E esse é o quarto aspecto que eu quero pensar a respeito desse texto. A Bíblia diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas que estão resumidas ali, no que nós havemos de comer, beber e vestir, mas que na verdade abrangem as nossas necessidades. E quando eu falo necessidades, eu falo de necessidades reais. Eu não estou falando de um desejo de viajar para o exterior, apesar de que até isso Deus nos dá. Eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás, em que eu estava numa ministração lá em Blumenau com a Sandra. Nós fomos na igreja Aba do pastor Haroldo para fazer um trabalho sobre cura interior, e nós estávamos ali conversando no hotel, e eu falei para ela assim: puxa, Sandra, eu nunca viajei para o exterior, mas uma coisa que eu tinha assim, que para mim é como um sonho,
eu queria muito fazer uma viagem para o exterior com toda a minha família. E olha que a minha família não é pequena. Então isso implica dizer que não é uma viagem barata. Porque nós éramos, agora somos mais, mas éramos 6, né? Eu, Heitor e os 4 filhos. Então realmente não é uma família pequena. Mas com o passar do tempo, Deus foi gerando oportunidades, né? E aí surgiu uma oportunidade através de um convite que o Heitor recebeu de fazer um curso no exterior, pago pelo trabalho dele, e que eu paguei a minha passagem e pude acompanhá-lo nesse curso. Então foi a nossa primeira viagem internacional. E depois disso Deus abriu uma outra porta e nós pudemos fazer uma viagem para o exterior com toda a família. Isso é um mimo de Deus. Isso é um carinho que Deus nos dá, atendendo a desejos do nosso coração. A Bíblia diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então Deus se importa também com os nossos desejos. Ele se importa com nossas vontades e Ele nos faz esses mimos. Mas a gente precisa entender que essas coisas não são as prioridades da nossa vida. Eu poderia ter chegado até aqui e nunca ter ido para o exterior. Isso não é a prioridade da vida. Isso é um desejo que Deus pode realizar, mas não é o fundamental. Não é disso que depende a minha felicidade. Não é disso que depende o meu ou o seu bem-estar. E a gente precisa entender essas coisas. Qual a diferença que existe entre um desejo e uma necessidade real? E eu quero reforçar isso. Deus também realiza desejos, além de suprir as necessidades reais. Então a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino em primeiro lugar é manter o reino nesse lugar de extrema importância que nós reconhecemos no início. Quem participou do segundo estudo vai lembrar que eu coloquei que o reino de Deus é comparado na Bíblia como uma pérola de grande valor. E uma vez que a pessoa que buscava boas pérolas visualizou aquela pérola, reconheceu o seu valor extremo, ela vendeu tudo que ela tinha para adquirir aquela pérola. Então, uma vez que nós vendemos tudo o que tivemos para abraçar, para alcançar o reino de Deus para as nossas vidas, isso implica em abrirmos mão de toda uma trajetória. E eu vou pedir a você que volte ao estudo número 2, que não vai dar tempo de eu falar sobre isso agora. Nesse momento em que nós estamos, nós precisamos continuar dando valor a essa pérola de extremo valor. Porque se você vendeu tudo o que tinha para comprar essa pérola, você não vai chegar agora e largar ela em qualquer lugar da sua casa. Isso não faz o menor sentido. Você vai pegar essa pérola de extremo valor e você vai cuidar dela muito bem cuidado. Porque você reconhece o seu extremo valor. Então, realmente, buscar o reino em primeiro lugar é manter o extremo valor que esse reino tem para nós. E não deixar que ele se perca dentro de outros valores, dentro de outras coisas, e realmente ele fique abandonado de lado, né, como algo sem grande importância. Nós precisamos manter o reino, né, ou manter essa pérola que eu estou usando como exemplo, na posição de maior importância para as nossas vidas. A quinta coisa que eu quero colocar a respeito desse texto é: portanto, diz o texto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o próprio mal. Como é importante essa palavra. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia de hoje o seu próprio mal. Nós precisamos viver o dia de hoje, juntarmos energia para o dia de hoje, para desempenharmos aquilo que a gente precisa fazer hoje. O amanhã trará os seus cuidados. Quem vive pensando no amanhã, não vive, porque o hoje nunca vai existir. Se o meu hoje está olhando para amanhã, eu estou olhando para o amanhã, então eu não estou vivendo hoje. Quando o amanhã chegar, ele se torna o meu hoje, e eu vou estar olhando para o outro dia seguinte. Então quem vive olhando para o amanhã, não vive. O hoje nunca vai existir. E a gente precisa focar no dia de hoje.
porque é o dia de hoje que vai fazer diferença no meu dia de amanhã. Porque a palavra de Deus nos diz que aquilo que nós semearmos, isso é o que nós vamos colher. E eu semeio hoje para colher amanhã. Se eu estou aflita com amanhã, eu não vou semear nada hoje. Ou pior, eu vou semear coisas ruins hoje. Eu vou semear a minha desatenção quanto ao dia de hoje, a minha desatenção quanto ao meu trabalho, quanto à minha família, quanto às coisas que estão à minha volta ou aos cuidados das minhas mãos. Nós precisamos pensar no hoje. O que me cabe fazer hoje? Amanhã é amanhã. Amanhã a gente vê o que vai acontecer. O amanhã muitas vezes não é como a gente teme e não é como a gente acha que vai ser. O amanhã trará os seus cuidados. O amanhã trará as suas provisões, porque Deus está no nosso amanhã. A palavra de Deus diz que o amanhã pertence ao Senhor. Nós não sabemos quantas pessoas estão vivendo hoje e hoje partem desse mundo e não conhecem o amanhã. Então, hoje é o que nós temos. O amanhã nós ainda não temos. Então, vamos investir os nossos esforços em hoje. Nós precisamos lembrar que temos um Pai rico, poderoso, amoroso, justo e soberano. Esse é o nosso Pai. Ele é dono de todo ouro e de toda prata. Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser. Não há impossíveis para Deus. Ele é amoroso. Ele se derrama em amor sobre as nossas vidas. E a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora o nosso medo. Nós precisamos nos sentir encharcados, abraçados, envolvidos por esse amor de Deus. Porque esse amor sela o seu cuidado para conosco. Ele é justo e Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre o seu chefe, Ele é soberano sobre o nosso governo, Ele é soberano sobre as circunstâncias naturais, sobre qualquer realidade. Ele é soberano, Ele está sobre todas as coisas e governa todas as coisas. Para que você possa entender a dimensão disso, a Bíblia diz: todas as nações são para Deus como um pingo d'água. Um pingo. Você que é uma pessoa limitada, um simples ser humano, você consegue conter um pingo de água na sua mão sem que essa água escorra? Você consegue. Eu consigo. Imagina Deus contendo na sua palma da mão, que é muito maior do que a nossa, todas as nações. E todas as nações implica em dizer todas as pessoas que moram e que vivem nessas nações, todas as realidades e circunstâncias que envolvem essas nações. Todas as coisas estão sujeitas aos cuidados do Senhor. Nenhum fio de cabelo, diz a palavra, da sua cabeça cai sem que o Senhor saiba. Pense nisso. Porque a Bíblia diz, nesse texto que lemos, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas ele é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Usufruir da justiça que procede de Deus para as nossas vidas, da paz em nosso íntimo e da alegria no Espírito Santo é tudo de mais importante que alguém pode alcançar. A justiça, a paz e a alegria. Eu tenho certeza, se houver dentro de nós esse sentimento, se a justiça de Deus estiver preenchendo o nosso íntimo, se a paz do Senhor fizer calar toda a inquietação no nosso coração, e a alegria do Espírito Santo, que a Bíblia diz que é a nossa força, estiver em nós, todas as demais coisas são coisas que vão ser acrescentadas às nossas vidas. Elas não mais serão olhadas como algo fundamental, essencial para o meu bem-estar. Entenda isso. Porque toda a riqueza, toda a beleza, poder ou qualquer outra coisa que alguém possa ter sem paz, sem justiça e sem alegria, para nada serve, senão para despertar toda sorte de ganância, de maldade e de corrupção.
olha bem o que o texto do Senhor, o que a palavra do Senhor nos fala, lá naquele texto de Eclesiastes que nós lemos bem no início. A palavra diz: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele junte e amontoe a fim de dar àquele que agrada a Deus. Bom é para o homem comer, beber e se saciar, mas isso é dom de Deus, isso é bênção de Deus sobre as nossas vidas, porque nós conhecemos e já ouvimos falar de inúmeras pessoas que têm, usufruem e nunca se saciam, porque não são essas coisas que saciam a nossa alma. O saciar a alma é dom de Deus, é presente de Deus, é bênção de Deus sobre as nossas vidas. E para que a gente possa usufruir das coisas em prol de saciar a nossa alma, nós precisamos adquirir de Deus a sabedoria, o conhecimento e esse prazer que nos traz essa sensação de plenitude. E isso Deus dá àquele homem que o agrada. Aquele que põe o seu reino em primeiro lugar, aquele que tem por zelo os seus mandamentos, aquele que zela pelos seus preceitos, que ama mais os valores de Deus do que os valores desse mundo. Vamos pensar o que a palavra de Deus nos oferece, o que o reino de Deus tem proposto para as nossas vidas: justiça, paz, alegria, sabedoria, conhecimento e prazer. Nós descobrimos hoje mais 6 coisas, mais 6 preciosidades que vêm sobre as nossas vidas por meio do reino de Deus. Amém? Tudo isso merecia um estudo sobre cada uma dessas coisas. Um estudo sobre a justiça, sobre a paz, sobre a alegria, sobre a sabedoria, sobre o conhecimento e sobre o prazer. Mas isso vai ficar para frente, para os nossos próximos estudos. Amém? Eu espero que você tenha sido abençoado e abençoada com essa palavra. Que Deus possa estar te enchendo a cada dia mais do entendimento daquilo que Deus tem proposto para nós, para que nós não estejamos desperdiçando ou sendo privados de usufruir de tantas preciosidades que o reino de Deus nos oferece e que já nos oferece agora. Não é só para o porvir. Nós já podemos usufruir de todas essas coisas agora. São preciosidades que o mundo não conhece e que não vai conhecer, porque somente aquele que tem a mente de Cristo é capaz de conhecer e compreender e usufruir dessas coisas. E nós já vimos no estudo passado, no estudo 3, que a mente de Cristo é também uma das preciosidades que o reino de Deus nos traz. Vamos tomar posse dessas bênçãos, amém? E em nome de Jesus, feche os seus olhos por um momento, vamos estar orando. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti. Eu me coloco na Tua presença, Pai. Eu coloco também na Tua presença cada um dos meus irmãos que estão agora assistindo a esse culto, Senhor. Que estão agora junto comigo, em concordância na Tua presença, Pai. E nós Te pedimos, Senhor Jesus, dá-nos usufruir das preciosidades do Teu reino. Senhor, o que tem impedido, o que tem roubado de nós, Senhor, essas preciosas promessas, essas preciosas virtudes, características, preceitos que trazem sobre as nossas vidas coisas extraordinárias que nos preenchem, que nos saciam e que fazem com que a gente olhe para as ofertas desse mundo, para os apelos desse mundo, compreendendo que nada nesse mundo pode saciar a alma do homem, senão aquilo que procede de Ti, Senhor, senão o Teu próprio reino. A Tua palavra diz que o Senhor colocou no coração do homem a eternidade. Há um anseio pela eternidade no coração do homem, mas não há nenhum caminho para a eternidade, senão por meio do sangue de Jesus na cruz, senão por meio do Teu sacrifício na cruz por nós. Por isso é preciso crermos que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, crermos que Ele o elevou a Senhor sobre todas as coisas e o recebermos como Senhor sobre as nossas vidas e confessarmos
Jesus Cristo é Senhor sobre a minha vida. Ele é o meu Salvador. Ele é aquele que muda a minha sorte. Ele é aquele que muda a minha realidade. E ainda que para mim as coisas pareçam absurdamente impossíveis de acontecerem, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Tu és forte e poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme diz a Tua palavra. Senhor, nós tomamos posse. E hoje, em particular, tomamos posse da justiça, da paz, da justiça do Teu reino, da paz em Cristo, da alegria do Senhor, da sabedoria que vem do alto, do conhecimento das coisas eternas, dos mistérios de Deus, aquilo que está encoberto ao homem que não anda contigo, e do prazer de viver e andar plenamente contente. Contentamento, Senhor. Aquela sensação de que eu estou pleno, de que nada me falta. Ainda que me faltem coisas dessa vida, mas não é disso que nós estamos falando. Não é isso que nos preenche. Senhor, abre-nos o entendimento e leva-nos a esse lugar. Nós Te bendizemos por tudo. Nós Te exaltamos, nós Te adoramos e damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e entregamos aos pés da cruz as nossas vidas para levantarmos, Senhor, tocados por Ti, em uma nova forma de ser e de viver diante do Senhor e diante desse mundo. Nós Te bendizemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe, que a palavra de Deus te enriqueça, te faça prosperar em toda sorte de bênçãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja contigo, sejam com todos nós, seja com todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para sempre, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a nossa próxima reunião. Amém? Em nome de Jesus. Não deixe de participar hoje, se você puder, da live no Raiar de Novo Dia. Tem sido um momento precioso de oração em comum, em igreja, cada um na sua casa, oramos juntos e Deus tem respondido. Temos recebido muitas respostas de oração. A Deus seja a glória, em nome de Jesus. Amém.